O Wallace é um dos destaques do Flamengo nessa Copa do Mundo de clubes. E ele entra no Mundial, ele entra no Maracanã com 70 mil, ele entra onde colocar ele como se estivesse jogando uma pelada. E esse é o grande diferencial dele. E além disso tem estrela. Sobrou pro Wallace! Gol! Que história! Que momento! Entrou agora! Praticamente no primeiro toque nela! Fica de frente pro gol! Frio, gelado, Wallace! Você parece ter algo de predestinado também com essa camisa. Toda vez que você entra, algo de bom acontece. Deus, né? Apontou a estrela, então não tem como ninguém tirar isso. Esse moleque, ele tem o gosto pelo protagonismo. E eu acho que isso no Flamengo, pra você ser profissional no Flamengo hoje em dia, é difícil, cara. Você sair da base pra assumir um lugar de protagonismo, pra você jogar nesse profissional do Flamengo, que é caríssimo, cara. É um elenco muito caro. O Flamengo compra quem ele quiser hoje. E um moleque pra sair da base, roubar essa vaga, tipo o João Gomes fez lá no título de 2022, é muito difícil. E eu acho que o Wallace tem essa capacidade de gostar do momento grande, gostar do jogo grande, gostar de aparecer contra o Chelsea. Ele entra, não só o gol, mas ele participa da jogada. O gol começa com ele dando um passe de calcanhar pro próprio Plata, que finaliza, a bola volta nele. Hoje não foi só o gol, conseguiu participar. Eu acho que é uma grande notícia, porque você ganha em elenco, você aumenta o seu elenco com o moleque da base, e você ainda ganha a possibilidade lá na frente de fazer um dinheiro muito grande. Entrou 2 vezes e marcou 2 gols e até aqui é o artilheiro do rubro-negro na competição. E é claro que ele já despertou o interesse mundo afora, está sendo mais conhecido depois da participação nesse campeonato. A multa do Wallace nesse momento é de 50 milhões de euros para clubes de fora do Brasil. E dentro do Brasil é uma multa de 51 milhões de reais, que é o teto da multa, porque existe uma regra em que a multa só pode chegar dentro do Brasil até 200 vezes o contrato do jogador. Então esse é o limite, por isso a multa dentro do Brasil é de 51 milhões de reais. Vamos ver se o Wallace vai conseguir ganhar mais minutos nessa partida decisiva contra o Bayern de Munique, mas pelo que fez até aqui já tem muita gente de olho no futebol do garoto do Ninho. Toda geração da base do Flamengo tem um nome que a torcida aponta e fala, quase como uma profecia. Esse aí é diferente. Com o Wallace foi assim. Desde o primeiro jogo na base, já não era só sobre números, não era só gol, não era só assistência, era a forma, era a coragem, era o jeito como ele chamava o jogo para si mesmo, sendo um dos mais novos em campo. A bola parecia procurar ele, e quando encontrava, alguma coisa acontecia. A Gávea já tinha visto muitos talentos, mas o Wallace tinha algo que não se ensina. Personalidade. Quando subiu para o profissional, não sentiu o peso, pelo contrário, parecia que tinha esperado a vida inteira por aquele momento. Toda vez que entrava em campo, deixava a marca. Se não balançava a rede, deixava alguém na cara do gol. Se não, participava diretamente, fazia uma jogada que incendiava o Maracanã. A torcida começava a ficar ansioso quando via ele no banco. Coloca o Wallace, esse moleque muda o jogo. E mudou. O momento que cravou seu nome de vez veio num palco mais improvável possível. Mundial de Clubes, Flamengo e Chelsea. Um jogo que era histórico por si só, e por meio daquele cenário gigante, o Wallace entrou poucos minutos em campo, pouquíssimos toques na bola. E o terceiro gol da vitória histórica do Flamengo saiu dos pés dele. Ali, naquele instante, parecia que o roteiro estava sendo escrito rápido demais. Rápido como um raio, a mídia já estampava joia da Gávea. A torcida já tratava como xodó. O Brasil começava a prestar atenção, mas o futebol não é feito só de aplausos. O Wallace nunca foi um jogador que passa despercebido. Ele não abaixa a cabeça, ele não foge da provocação, ele responde, ele encara. Vindo de favela, criado para viver num mundo que nunca foi fácil, ele levou isso para dentro de campo. E no começo era visto como raça, como atitude, como sangue rubro-negro. Só que os adversários são espertos, começaram a provocar, começaram a testar, começaram a tentar tirar ele do sério. E aos poucos, a linha entre personalidade e controle começou a ficar perigoso. Veio o jogo contra o Atlético Mineiro, um clima já quente por discussões anteriores, com o Hulk e Ianco. O Wallace entrou na mente dos caras, mostrou que não tinha medo de ninguém, chamou a responsabilidade no momento decisivo. No jogo da volta, na casa do Galo, penalidade, ele foi bater. Teve personalidade, mas o pênalti não entrou. E no futebol, infelizmente, coragem não aparece no placar. A crítica começou a mudar de tom. Depois, contra o Bahia, a expulsão, no momento delicado do Flamengo na tabela. Ali,
Parte da torcida já não tinha mais a mesma paciência. O menino que era a solução agora começava a ser visto como um problema. O espaço no time diminuiu. As oportunidades ficaram raras. Ele desceu para a base para recuperar ritmo. Só que quando a confiança vai embora, o talento sente. O rendimento caiu, a cabeça pesou, a pressão aumentou. E a mídia que antes o aplaudia, o jeito marrento, agora usava isso contra ele. Os erros que ele cometeu tem muito a ver com isso, né? Porque no início ele era muito exaltado pela personalidade, pela forma como não afinava para os adversários, encarava Hulk, encarava Thiago Silva e tudo mais. Só que isso, em determinado momento, acabou atrapalhando esse ímpeto, essa volúpia dentro de campo. Por exemplo, se a gente volta o jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, um jogo que o Flamengo já tinha um jogador a menos desde o primeiro tempo, ele entra num momento ali que o Flamengo estava quase empatando o jogo, conseguindo se recuperar e é expulso, num lance assim totalmente idiota. Muito em virtude desse comportamento que fatalmente foi incentivado pela exaltação que houve em cima daquilo que ele apresentava dentro de campo inicialmente. O presidente que ele é mais novo. Aí se ele não entra, a culpa é do garoto? O Leão quer se impor porque ele é grandão. Aí se ele não se impõe, a culpa é do garoto? Isso é uma palhaçada. Fica falando do Wallace. O Wallace agora é um criminoso. Estão tentando pintar esse menino como problemático que ele não é. Ou a gente corta esse debate na raiz, ou então vai ficar crescendo. Eles gostam de quem acaba a entrevista e fala, graças a Deus, foi muito bom, politicamente correto. Vamos tentar o próximo jogo. O cara tá no mata-mata, tá agradecendo 3 pontos, já viu isso? Porque ele não sabe nem o que ele tá falando. Aí o garoto tem personalidade, aí o problema é ele. O problema são os outros. Ou seja, o Leão com esculhambar, todo mundo tá certo. Perna pra cá, perna pra lá. Mas aí é personalidade forte. Pelo amor de Deus. Tem dois desses aí. O Wallace precisou de ajuda psicológica, porque o futebol profissional é cruel, com quem ainda está aprendendo a ser adulto. Então assim, o Wallace tem 20 anos, o Luiz já tá numa outra fase de vida também, já vivenciou outras experiências, foi pra fora do país, agora tá fora do país também, ele já tá casado, então o Wallace tá começando a vida, né? Então são perfis diferentes e eu vejo a semelhança e a vontade de ganhar e de aprender. E isso é muito importante, como eu já falei aqui, se o atleta ele se coloca nessa posição de querer aprender, ele reconhecer e falar, não, eu quero caminhar com você, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero ser um vencedor, aí fica muito fácil de trabalhar. Que eu sempre trago referências para eles, né? Principalmente como o LeBron James, o quanto ele se tornou esse atleta desde sempre, né? Então a gente vai construir isso, de ser um atleta campeão, não no curto prazo, mas criar uma carreira de sucesso. Olha como a história vira. O mesmo jeito que fez ele ganhar a torcida foi o mesmo jeito que fez parte dela virar as costas. O mesmo temperamento que mostrava coragem passou a ser chamado de problema. Mas a verdade é que o Wallace nunca deixou de ser aquela joia rara da Gávea. Ele só descobriu cedo demais que no Flamengo e no futebol brasileiro não basta jogar muito. É preciso saber lidar com a pressão, com a crítica, com a expectativa, com o peso de uma nação em cima de você. Vamos ver como é que o Rogério vai se virar. Caiu, Everton Ribeiro pediu a falta, o juizão mandou seguir o Wallace. Ih, rapaz. Opa, amarelo, já tem. Já tem. Cartão amarelo, expulsão. É isso. Né? Desde que o Wallace entrou, ele levou 2 broncas do Jorginho. Ele marcou a falta e ele tá reclamando que queria alguma coisa. O Jorginho empurrou ele 2 vezes pra fora do juiz. Já tava sentindo também, o jogador entra em campo, amigo, pra, ao invés de jogar bola, se preocupar em estabilizar o outro, em cavar cotovelada, em buscar cartão. Everton Ribeiro pediu a falta. É agora, né? O Wallace foi embora, foi na bola ali o Kaique. Cara, o Gilberto nem foi o cara que tomou a bola do Wallace. Ele fez o movimento com o braço levantado aqui. Poderia ser um amarelo, mas ele já tomou o amarelo por discutir com o 4º árbitro. Sim. Ó, o Kaique rouba a bola. Vai o Kaique roubar a bola agora. Ele vai virar a mão. Pra quê? Embaixo em cima. Tá embaixo em cima. O Gilberto foi muito bem expulso também. Claramente. Expulso o Wallace. É um garoto, né, cara? Tem muito talento o Wallace. Como disse o Beto, né? Tem o gol no Chelsea e tudo mais. Mas, cara, são 2 cartões tão bobos, cara. Eu acho que tá na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Pro Wallace. Lá do outro lado, Luiz Araújo, o craque do jogo, tá livre. Caiu nele, já fez golaço, tá na grande área, fintou, bateu, soltou Rafael. Bateu. Wallace! Gol pra matar o jogo! Sobe o hino do Flamengo de um garoto iluminado que aproveita cada oportunidade dele no time de cima, sorrisão rasgado, cara de menino, futebol de gente grande pro Wallace. Festa na Magnética, festa na favela, aqui
no Maracanã e em todo o Brasil. O Alacian mata o jogo, vai a Forra. Rafael soltou, ele acompanhou a jogada para tocar pro fundo do gol. O Wallace errou? Sim. O Wallace exagerou? Sim. O Wallace sentiu muito. Então, hoje, o Wallace está desequilibrado. Então, é um moleque muito novo que tá recebendo a chance da vida dele aí, jogar pelo Flamengo e ser, sabe, jogador profissional, pode ter essas atitudes que ele tá tendo. Uma coisa é você chegar lá, como foi o jogo contra o Galo, que o Hulk ficou puto com o moleque, mas ele não agrediu ninguém, ele não tomou cartão à toa, ele não fez nada que prejudicasse o time dele. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que ele fez nesse jogo, que é ridículo. Então, assim, o Alacian, ele tem que ser suspenso, ele tem que ser afastado do Flamengo. Ele não tá em condições. Afastado. Ele não tá em condições. Ele tem que ser afastado do Flamengo, ele tem que voltar pra base, sei lá. Tem que. E assim como o Ramon Abate-Abel poderia perder o escudo da FIFA, o Alacian deveria ser rebaixado ao sub-20. É sério, assim, eu acho que garotão, volta pro sub-20. Você não tem maturidade para jogar nos profissionais. Mas aí tá também a culpa do técnico, porque o técnico convive com ele. Ele teve algumas questões que ele foi criticado, porque teve um jogador, não vou nem citar o nome que todo mundo viu, jogador experiente tentando intimidá-lo. E ele encara os caras. Eu acho isso uma virtude. Por quê? Ele vai ter que botar um galho dentro porque ele é um menino? Não. Ah, você jogou na Premier League, na seleção, o problema é seu, meu irmão. Eu vou jogar contra você, vou pra cima. Dane-se. Eu acho que ter um pouco aí ele tá certo. Se esse é o jeito dele. Mas isso não significa que ele tem que ficar pilhado e brigando com todo mundo o tempo todo. O Alacian tem que voltar pra base. Tem que voltar pra base. Se tem cérebro de milho, volta pra base. Se tem um amendoim no cérebro, volta pra base. Precisa aprender a se comportar como jogador profissional. Fez o que fez na Copa do Brasil. Arrumou caso pra caramba e ainda perdeu o pênalti decisivo. Agora, depois de um tempo fora do time, ele levou uma geladeirazinha. Não sei porquê, mas levou. Aí volta e leva 2 cartões amarelos em 10 minutos. O moleque tem que cair na real. Pra cair na real, o que tem que acontecer? Garoto, vai pra base. Tu vai ficar mais 6 mesezinhos na base. Não faz falta nenhuma. O Wallace vem treinando muito bem durante muito tempo. É um jogador importante para mim no plantel. Já demonstrou a qualidade que ele tem. Na verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. É claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. É nesses aspectos que eu tenho que focar e melhorar a minha equipe, que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. É um jogador que tem um potencial muito grande e eu pensei na entrada dele em velocidade, atacar espaço e principalmente tentar romper essa linha do Bahia que estava fechada, com um jogador a mais, eles estavam se fechando bastante. Eu acreditava que ele poderia abrir espaço para os outros jogadores também chegar de trás. Mas infelizmente aconteceu essa expulsão dele, aí sim complicou tudo. Mesmo assim o time continuou dando a vida e dando o máximo até o final, até mesmo criamos uma chance ali de bola parada para empatar o jogo no final do jogo, mas infelizmente não conseguimos. Precisamos falar de Alacian. Eu acredito que já passou da hora de alguém sentar com ele e conversar. Falar para ele que ele não pode jogar a carreira dele fora por atitudes como a que teve no jogo de hoje, onde ele foi expulso com 10 minutos em campo e tomou 2 cartões bobos, infantis, em uma diferença de 3 minutos. O Alacian, ele já tinha sido alvo de crítica dos jogadores do Atlético Mineiro lá na Copa do Brasil, quando o Atlético Mineiro eliminou o Flamengo, e um dos jogadores, um dos líderes do Atlético, que era o Hulk, até tentou conversar, mas ele não quis ouvir, apenas saiu debochando. Mas eu acredito que já é hora alguém mais maduro, ou o próprio Felipe Luiz, sentar com ele, conversar e orientar. Ele é um bom jogador, ele tem futuro, já teve momentos de salvar o Flamengo em algumas oportunidades, mas algumas atitudes pode fazer com que ele jogue a carreira
fora, simplesmente se torne um vilão dentro do Flamengo e acaba caindo num ostracismo, justamente por atitudes como essa. A expulsão de hoje é algo que é inadmissível para um jogador profissional, ainda que seja jovem, ainda que seja garoto, mas não pode entrar tão despreparado emocionalmente e ser expulso da forma que foi. Mas jogador que passa por isso e amadurece, volta diferente, mais forte, mais inteligente, mais perigoso dentro de campo. Porque talento ele sempre teve, personalidade também. E quando essas duas coisas aprende a caminhar juntas com maturidade, nasce um craque de verdade. E a história de Wallace Yan ainda está longe de acabar. Talvez, na verdade, ela esteja apenas começando. Olha o passe bem à frente, o Wallace Yan limpou cara a cara, o Wallace! Gol! Garoto tem estrela, tem vontade, tem talento, é diferente. Empata o jogo aos 41 minutos. Wallace Yan, pro Flamengo, também pro Elei, Jorginho na assistência. Wallace Yan na arrancada, ele bate no canto, deixa tudo igual.